Ei, você sabe qual a diferença entre ansiedade e depressão? Olá, eu sou a Meg e este é o programa Saúde Mental. Sejam bem-vindos. Aqui no programa Saúde Mental nós vamos estar discutindo tudo o que há de mais moderno em termos de neurociência, psiquiatria, psicologia, neurologia para tratar das doenças de depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, dificuldade de aprendizado e muito mais. Todas as semanas eu e meu amigo Brainy vamos estar aqui para ajudar você a entender esse mundo misterioso do cérebro humano. Daí, tá animado, Brainy? Eu tô mesmo, Meg. Tô super animado. Quando a gente vai começar? Agora mesmo. Então, o Brainy é o nosso cérebro. O nosso lado direito do cérebro, ele é o nosso lado da comunicação, o lado criativo. Já o nosso lado esquerdo é o lado cinza, é o nosso lado mais racional, analítico. Os dois são importantes para que nós possamos desempenhar as nossas funções no dia a dia. Então, a partir de agora, vocês vão poder conhecer conosco como que nós podemos otimizar o nosso cérebro. Para começar em grande estilo, vou dar 3 dicas para ajudar a turbinar o seu cérebro. Faça o seu planejamento no início do dia. Toda vez que planejamos algo, nosso cérebro consome muitos recursos. Por isso, as tarefas de planejamento devem vir no início do dia, para que ao longo do dia façamos apenas as tarefas automáticas. Simplifique, priorize e desenhe no papel. A parte do cérebro que toma decisões é muito pequena e logo se enche. Segundo a neurociência, se temos muitas coisas a serem feitas ao longo do dia, a melhor coisa que podemos fazer para maximizar o desempenho do cérebro é escrevê-las no papel e depois tentar agrupá-las dentro de poucos itens. Faça apenas uma tarefa por vez. Se tentarmos fazer tarefas que envolvem alguma decisão nossa, ao mesmo tempo em que tentamos executar uma atividade motora, uma atrapalha a outra. Estudos da neurociência mostram que essas duas partes do cérebro estão ligadas. Por isso, não é recomendado que se fale ao celular enquanto dirige. Interessante, né, pessoal? Então, fique ligado que no próximo bloco nós vamos ter aqui no estúdio a doutora Melissa, que vai nos falar sobre a diferença entre ansiedade e depressão. Olá, pessoal! Estamos aqui agora com a doutora Melissa. Doutora Melissa, bem-vinda ao nosso programa Saúde Mental. A doutora Melissa, ela é psicóloga, ela vai estar nos ajudando a entender mais sobre alguns transtornos muito comuns que são falados hoje em dia. Doutora Melissa, para começar, os transtornos de depressão e ansiedade. Meg, queria agradecer a presença no teu programa, né, em primeiro lugar. E assim, a depressão e a ansiedade, ela vem sendo muito mistificada, né? As pessoas olham para vários senões e falam, olha, isso é depressão, isso é ansiedade. Basicamente o que a gente trabalha são 2 transtornos completamente diferentes. Hoje, se a gente parar para pensar, os estudos estão indicando que 4 em cada 10 brasileiros têm ansiedade, né? Tem esse quadro. Bastante. É muita gente. E o que acontece? Que isso pode ser concomitante. A depressão em si é um quadro em que eu não consigo lidar com acontecimentos que já passaram. E quando a gente fala de passado, a gente pode estar falando de um passado remoto, de um passado que está super recente, mas de situações em que não foram bem absorvidas, que não foram bem digeridas pela pessoa. Por exemplo, término de um relacionamento é uma coisa que pode gerar um quadro depressivo? Pode gerar um quadro depressivo. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que o sofrimento ele existe, ele é inerente ao ser humano. Existe uma tendência hoje a todos não poderem sofrer, né? Isso é um estigma, mas ninguém pode sofrer por nada. Então, eu estou em sofrimento, eu tenho que tomar remédio, eu não estou legal hoje, eu preciso tomar remédio. E eu acho que isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a tristeza, ela faz parte de viver. Doutora Melissa, tristeza é a mesma coisa que depressão? Olha só, Brainy, não é. A tristeza, ela faz parte desse quadro depressivo, mas a tristeza é um sentimento.
né? E que todos devem ter, todos devem lidar com a tristeza. A tristeza faz parte de ser. Nossa, é sério? Tem que ser triste às vezes para ser normal? Para ser normal, porque sem Olha. a tristeza eu não tenho um meio regulador. Olha. Como é que eu vou saber? Como é que é o continente da felicidade se eu não puder pisar na tristeza? Você tem que ter os opostos. Tem que ter os opostos. Só que a vivência da tristeza, ela me dá a condição de repensar sobre o que eu estou fazendo hoje, né? E me coloca numa condição de escolha. Eu posso me manter do jeito que eu estou hoje? Eu me sinto triste, não estou motivado? Ou o que eu preciso fazer para sair disso? Como que eu vou saber se eu estou passando por uma tristeza, que você falou que é positiva, e como que eu estou desenvolvendo um transtorno de depressão, que eu preciso de ajuda? Eu vejo que muitos pais confundem, às vezes, isso está tristinho, está depressivo. Como que a gente pode tratar de maneira correta o transtorno de depressão? Meg, super importante a tua pergunta. Eu acho que é uma pergunta que está muito bem colocada nos dias atuais. Hoje as pessoas quase não têm tempo, né? A gente sabe como o mundo está, todo mundo trabalhando muito, muito mais horas do que, né, era o esperado há uns anos atrás, e cada vez menos tempo disponível para esses filhos. Quando eu percebo e eu tenho essa intimidade com o meu filho, da percepção de detalhes, e ele vem e diz, eu estou triste, eu não quero mais sociabilizar, eu não quero estar na sala com vocês. Mas será que eles falam, doutora? Não, isso é a percepção, é o que eu digo. Tá. Uma avaliação de um profissional, seja um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, um analista, não importa qual é a área. E pode ser o profissional que tem o PhD, ele pode ser o mais bem preparado. Nenhum profissional vai conhecer tão bem uma criança do que o próprio pai, do que a própria mãe. Que bacana. Né? Então, no momento em que eu percebo que tem algo anormal, que tem algo que não está funcionando, eu percebo que o meu filho está mais isolado dentro do quarto, ele não está querendo interagir com a família, não quer interagir com amigos, isso começa a ter espectros patológicos. E eu preciso saber o que está acontecendo. Muito bom. Então, gente, fica aí a dica nesse primeiro bloco. A gente vai continuar essa conversa com a doutora Melissa, mas fica a dica para vocês que têm filhos adolescentes, filhos que estão na pré-adolescência. Observa teu filho, conversa com teu filho, procure elementos que possam demonstrar para você se ele está desenvolvendo um quadro de depressão ou de tristeza. E na dúvida, sempre procura um profissional. Procurar um especialista. Um especialista. A gente vai para o intervalo e já volta, continua com esse papo com a doutora Melissa. Então, pessoal, voltamos aqui conversar com esse papo com a doutora Melissa e nós vamos conversar agora sobre duas coisas que as pessoas confundem muito, que é ansiedade com depressão. Doutora Melissa, esse é o mal do século? Esse é chamado mal do século, Meg. E infelizmente, a grande questão, muita gente hoje tem essa dificuldade de identificar e fala, eu estou muito ansiosa, eu estou depressiva, eu estou deprimida. E esses dois transtornos, eles podem coabitar. E é aí que vira uma bomba relógio. Esse é um problema. Porque todos os sintomas vêm de uma vez. E a gente hoje tem dados, né, da Organização Mundial da Saúde em que 92% das pessoas ansiosas acabam ficando deprimidas. 92%? 92%. E quando isso acontece, a gente tem uma taxa altíssima de tentativas de suicídio. Nossa. Então isso é algo muito grave mesmo, que vem debilitando pessoas, mas é velado, né? As pessoas ainda sofrem o estigma de estar com essas duas, né, com esses dois transtornos, trabalhando em cima disso. Então, a partir do momento em que eu começo a observar que isso está me debilitando, começa a impedir, né, a minha movimentação dentro da minha vida, eu começo a deixar de encontrar com amigos, eu começo a sentir sinais físicos sobre, né, o desenvolver dessa questão. A gente pode entender como um medo irreal, sudorese, taquicardia, dores de cabeça muito fortes. Isso que você está falando é de depressão ou de ansiedade? Pode ser com os dois concomitantes, mas eu preciso observar o que está me mobilizando. Então, se eu não consigo mais sociabilizar, se eu estou com medo que é irracional e eu começo a sentir sinais físicos disso, é hora de buscar um especialista. É ruim ser uma pessoa ansiosa o tempo todo? Veja, a ansiedade ela é uma condição e ela é super importante. Nós vivemos com ansiedade o tempo inteiro.
né? Nós temos um novo projeto de vida, um novo filho que está chegando, é um novo trabalho, é uma nova condição, uma nova cidade. A gente vive, não dá para dizer que nós não vamos viver com ansiedade. A grande questão é quando essa ansiedade positiva se torna patológica. E é aí que vem todos esses sintomas. E aí, para que eu possa saber se eu estou com uma ansiedade positiva e uma ansiedade negativa, eu tenho que ter um profissional para poder me ajudar nisso, né? Eu acho que buscar um especialista, né, na saúde mental, seja um neurologista, um psiquiatra, um analista, um psicólogo, eu acho que essas pessoas elas estão muito bem instrumentalizadas para isso. E você começa a traçar aí exatamente esse contingente, né? Que continente é esse que eu estou pisando? O que é isso? Isso está me afetando de fato? Isso é passageiro? Isso é transitório? Porque aí eu vou estar respaldada com pessoas que vão me dar suporte necessário para atravessar esse deserto. Então, gente, fica aí a dica muito importante que a doutora Melissa falou. Primeiro que ela falou que tem que ser um especialista, não basta ser um profissional. Todos vocês que estão assistindo, prestem atenção em vocês. O autoconhecimento é a chave para você poder se libertar de coisas que estão te prendendo. Então, observa os filhos. Meu filho está triste, ele está deprimido. Como que você vai? Conversa com ele, presta atenção no que está acontecendo com ele. Então, como a doutora falou, o melhor conhecedor do filho tem que ser o pai. O melhor conhecedor de você, você tem que estar no domínio da sua vida. Isso é super importante. Eu falo muito isso no meu livro, que você tem que tomar as rédeas da sua vida, e isso é uma coisa que a gente está perdendo cada vez mais, por causa das mídias sociais, por causa de um monte de informações que a gente tem que a gente não está retendo. Então, gente, fica a nossa dica aí. Se cuide, preste atenção em você e preste atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Esse foi o programa Saúde Mental e a gente conta com vocês nos próximos programas nossos. Fiquem ligados com a gente aqui. Doutora Melissa, muito obrigada por ter vindo. Brainy, obrigado por ter participado do programa. Até o próximo programa, Meg. Obrigada, Meg. Eu que agradeço. Isso aí.